Movimento Filosófico. E aí nós temos o prazer e alegria de receber aqui no Espaço Movimento Filosófico nosso querido professor Lúcio Massaferri Salles. Lúcio, boa noite. Boa noite, Marcelo, beleza? Tudo jóia? Tudo jóia, tudo tranquilo. Filósofo, psicólogo e jornalista, graduado em filosofia pela UFERJ, psicologia pela CEL, possui doutorado e mestrado em filosofia pela UFERJ, especialização em psicanálise pela USO, é professor de filosofia na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador associado ao Laboratório Ousia de Estudos em Filosofia Clássica pela UFERJ, ao Programa de Estudos Representações da Antiguidade Pro-Aera UFERJ e ao Laboratório de Filosofia Contemporânea da UFERJ. Muita gente fala UFRJ, estou falando UFERJ, eu acho que o amigo não ignora. É natural também falar UFERJ, né, ô Lúcio? Sem problema nenhum, sem problema nenhum. O Lúcio é membro da Sociedade Brasileira de Retórica, da Sociedade Hegel Brasileira e da Associação Brasileira de Imprensa. Desenvolve pesquisas nas áreas de filosofia e psicologia com os temas filosofia política, história da filosofia, retórica e sofística grega, história da psicologia, saúde mental, anticolonialismo, cybercultura, psicopoder, psicopolítica. Tem um canal super massa falando de futebol que ele mesmo vai explicar pra gente. Muito bom. Prazer ter você aqui com a gente, Lúcio. Que legal, viu? Também, Marcelo. Muito honrado, muito contente, né, pelos convites. A gente bater esse papo aí, acho que vai ser bem legal. Vai ser muito bem legal. Mandar um abraço ao nosso queridíssimo Alberto Quelevra, grande Quelevra, filósofo, que fez essa ponte super legal com a gente. Aliás, Lúcio, depois das redes sociais, do WhatsApp, dos chats, o que tem de comunicação de filósofo interagindo, de psicólogo também no país inteiro, é uma nova era, né, Lúcio? Sim, com certeza, né? Muitas dessas eu acho que saíam um pouco, porque antes ninguém escutava as pessoas, né? A gente tinha o espaço, pra gente, eu tô falando da galera total mesmo, o espaço para ser escutado era pouco. Isso. Agora todos podem falar, né? Assim, a internet, as plataformas de rede inauguraram isso, né? Isso. As vozes, as mídias independentes também, né? E agora, ao mesmo tempo, de vez em quando a gente cita aqui o Humberto Eco. Você está ligado na premissa do Eco, é que a internet acabou dando vez também aos imbecis. Eu acho o termo, eu dificilmente utilizo o termo, eu acho agressivo. Mas sim, nos parece que ele tinha razão, né, Lúcio? Sim, de certo modo sim, porque hoje, inclusive, Marcelo, a coincidência, você está falando isso, né? Eu estou fazendo semanalmente uma leitura de capítulos de livros de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, sim. Muito bom, muito bom. E ele, Sociedade do Cansaço, Sociedade da Violência, né? O Byung-Chul Han, ele, por mais incrível que possa parecer, porque o cara dá aula na Alemanha, professor titular da Universidade de Berlim, né? Sim, a Alemanha é um país, em termos de filosofia, que eles têm uma autoestima assim, elevada quase ao Olimpo, né? Eles acham que filosofia que se fala. É verdade. E mesmo assim, muita gente, é meio espantoso, muita gente toma o Byung-Chul Han como uma filosofia mais assim, rasa e tal, porque ele tem aqueles livros pequenos. Isso é um erro muito grande. E hoje eu estava lendo, justamente, eu fiz essa introdução falando um pouquinho, porque às vezes o nosso ouvinte não sabe bem, não conhece o Byung-Chul Han, né? Um filósofo muito bom. E eu acho que tem um certo preconceito também, uma coisa meio xenófoba aí, porque eu estava lendo o capítulo Sociedade da Exposição, que é do livro Sociedade da Transparência, né? E ele toca nessa questão que você falou um pouco. Por quê? A internet, ela botou tudo como se fosse transparente, sem muro, sem fronteira, e assim, aquela massa de informação aparece, e muita gente, de repente, eu acho que ficou mesmo sem saber o que fazer com aquilo. As pessoas ficam sem saber o que é uma invenção, o que é um boato, o que é verdade, e dá espaço para todo mundo falar o que quiser. Consequentemente, Marcelo, para responder, para a pessoa inventar também o que quiser e achar que conhecimento é uma coisa assim que, de repente,
né? Você joga no Google, Sim. Você mete no Google e você já tem o conhecimento. Eu dou Verdade. voz a tudo, né? Você falou Sociedade da Exposição, e nada é coincidência, né? Estava conversando hoje com um grande amigo, escritor, o Alexandre Júnior, escritor espírita e também muito ligado à sociologia, e ele estava falando justamente sobre Sociedade da Exposição. Eu acabei confundindo e falei para ele sobre Sociedade do Espetáculo, que é Guy Debord, que é outra coisa. Aí Isso, é o livro. Não, mas olha só, é muito próximo. O Guy Debord, próximo, tem esse né? livro aqui. Isso, o da exposição que o Bichorran fala é coladinho no do Guy Debord. Então tem Bem coladinho. Tem uma linha de passagem aí. Tem. O Gui é anterior, mas o Bill Churran já trabalha com a coisa da internet mesmo, entendeu? Sim. Um panótico digital, que é isso aqui, né? Ô Lúcio, eu li aqui o teu histórico, obviamente que não é de ontem nem de hoje, deve estar atualizado, mas a filosofia ela é muito ampla, né, e é muito dinâmica. Os nossos dias são dinâmicos. Hoje, qual a tua preocupação maior no campo filosófico? O que é que você anda pesquisando, Lúcio? Olha, Marcelo, direto ao ponto. Hoje eu estou muito dedicado, né? Você leu aí, eu tenho formação em mais de uma área, mas assim, eu me voltei, eu acho que vou ficar um bom tempo por causa da nossa sociedade, né? Eu, evidentemente, inserido nela na relação com os outros, com ela. São 3 áreas que elas estão coladinhas, né, na minha prática. A docência, que é a prática de trabalho, né? Mas eu não conto, que é uma lida diária de trabalho. É a psicopolítica, que numa frase eu explico o que é. Psicopolítica é o estudo das técnicas de manipulação, influenciação e controle das mentes usando as mídias e as mídias de plataforma de rede social. Basicamente, hoje, essa turma investiga psicologia. Isso é muito amplo. A outra coladinha, que é a filosofia que eu juntei, é a filosofia da tecnologia. Que tá colado para mim, entendeu? Só que um é o campo filosófico, eu vou trabalhar mais a questão conceitual, tentar entender e tal os problemas, o outro é da prática mesmo também. Né? Entender essas técnicas de construção de vício, né, que se faz com a plataforma. E na base das duas está a saúde mental, que é nativa minha, porque tem muita gente, rapaz, sofrendo. Para concluir o que você me perguntou, no Brasil está chegando notícia agora, está havendo muito processo, Marcelo, já nos Estados Unidos, processo judicial mesmo, de estados contra as plataformas que estão viciando estrategicamente, propositalmente, as pessoas, os jovens, TikTok, no caso chinês, Facebook, propositalmente, pessoas perdendo, e a pessoa adoece, cara. Kawaii deve estar nessa também, né? Isso. E assim, é uma coisa muito séria, né? Porque basta entrar no metrô, cara. Entra no metrô, no ônibus, tu vai ver. No metrô aqui no Rio de Janeiro, você olha, 10 pessoas, eu tô tirando um número, 7 elas ficam assim. Ninguém mais se olha. É isso. E tem gente que altera o sono. Essa bodega fica ligada aqui ó, a noite inteira, né? Soltando som, luzes, não é verdade? É verdade. Então hoje eu estou voltado basicamente para filosofia da tecnologia, psicopolítica e saúde mental. Muito bom. Eu acredito que você é concursado na Secretaria da Educação do Rio, né? Sim, sou servidor público concursado. E aí você leciona hoje, são quantas aulas por semana? Rapaz, é muita coisa. São 2 matrículas que eu tenho. Somando, são 24 tempos de aula por semana. Isso só na docência do ensino médio. Eu sou professor universitário. Ainda não começamos o curso, mas já está aprovado na Cândido Mendes de psicologia. E como convidado, volta e meia, mas aí é convidado, né? Um mês me chamam para dar uma aula, uma palestra, uma conferência na Rural, outro na UERJ, outro na UFRJ, né? Que é o pertencimento voluntário, porque eu não posso ter matrícula federal ou estadual, né? É proibido por lei. Ô Lúcio, tem uma coisa interessante que você citou agora. Uma coisa é você falar para filósofos, você é doutor e você é mestre. Uma coisa é você falar para os graduados, para aqueles que estão chegando para a filosofia. Outra coisa é você falar para o ensino médio. Tem um amigo que usa um termo assim, olha, ali você como professor, você, não só filosofia, mas outras disciplinas também, você está falando para quem não quer ouvir. Você também convive com essa realidade, o jovem ali de 15, 16, 17 anos, não está nem aí. Tem essa realidade também contigo, Lúcio?
Sim, sim, de um certo modo. Não vou dizer todos, e nem que não queira, mas assim, é um baita aprendizado, Marcelo, Aham, muito grande. Porque aham. assim, eu inclusive vou te dizer mais, rapaz. Eu acho que o fato de eu estar agora eu posso dizer que eu estou, que vão fazer 13 anos de experiência dando aula como servidor para eles, né? Ah, sim, Me ensinou muito a tentar me comunicar, e eu estou usando a palavra mesmo, né? Me sim, comunicar, no geral, de uma maneira, com uma linguagem mais aberta, mais simples. Porque a sim, academia, sim. sabe, Marcelo? Aham. A pessoa que termina um doutorado, que é o último, né? Título Ah, acadêmico, faz uma defesa, muitas saem com um vício, e a palavra é essa, né? De falar para dentro. Entendeu? Eu acho sim. isso, sabe? Essa é a Aham. impressão que eu tenho. Inclusive, foi um trabalho que eu desenvolvi quando eu saí, foi tentar quebrar essas correntes, né? Porque Sim. você estuda pra caramba, você estuda e tal, não sei o quê, aí tem todo aquele ritual, fazer a defesa, aí apanha que nem boi ladrão, claro, para ter o título, né? E tal. Quando termina, muitos saem com aquela armadura e, rapaz, se você não se comunicar, você vai trabalhar. A filosofia, ela é desenvolvida como uma prática desde a antiguidade até hoje, originalmente, para transformar o mundo. Sim. Ou seja, não é que você vai mudar o mundo que você é a pessoa escolhida, mas você tem que levar o questionamento, as perguntas, né? E filosofia é mais pergunta do que resposta, É. para tentar modificar a coisa, porque você fazer trabalho de filosofar para ficar brincando de abstrair, tentar entender, né? Só não vai adiantar nada. Então, ela tem que ter uma entrada no cotidiano das pessoas, Sim. sabe? A gente Sim. criar uma relação de diálogo, né? Fazendo filosofia, de modo que algo possa mudar para quem está na interlocução e até para quem está no entorno. Nesse ponto, fechando, é difícil que a juventude, a garotada e tal, agora estamos na era do digital mesmo. Você vem em sala de aula, inclusive isso aqui é muito difícil. Quase todos têm. Mesmo no ensino público, que é prioritariamente aqui é morador de favela, da periferia, tem poucos recursos, né? O estadual que eu estou me referindo, todos têm isso aqui, alguns com internet mais precária, mas já muito dominados por essa ideia do sem paciência. A aula se tornou aquela aula com quadro, ela se tornou obsoleta. Não imagina um mundo desse, né? A pessoa Sim. fala aqui tô aqui contigo. A gente falou no WhatsApp, aí aqui tem um vídeo, aí tu não sei o que, aí o outro tá dançando no TikTok, né? É verdade. Aí chega o professor, a professora, com um pilô na mão, né? Olhando, e começa a escrever no quadro. A maioria quer dormir se fizer isso, entendeu? É. Porque eles querem um TikTok de 2 minutos, entendeu? Uma coisa dinâmica, né? A Perfeito. internet já tem tudo. Você digita lá Sócrates, aí já está lá. Um aluno meu, inclusive, fez uma prova um dia, eu morri de rir. Era sobre Sócrates e tal, não sei o que. Ele me entrega a prova Ah. apresentando Sócrates como traficante. Ele morreu, ele foi preso. E tem um traficante daqui, Sócrates. E realmente, eu quase dei 5 para ele. Porque eu falei, bom, eu não vou dar 0. Porque É, é, ele é. colou, rapaz. Ele pegou do celular e meteu o cara. Tem um cara Sócrates aqui. Eu não aguentei porque eu fico com vontade de rir. Porque ele foi um artista, né? Ah, eu tenho uma história interessante, bem parecida. É o seguinte, eu tenho um aluno, acho que era no primeiro ano do ensino médio, ano passado, e aí eu passei um trabalho de filosofia, disse, ó, gente, proibido chat GPT. E coloquei lá os critérios, e no final eu coloquei citar a fonte. E aí ele me entrega o trabalho e na hora da fonte ele bota chat GPT. Quer dizer, ele cumpriu uma parte e deixa cumprir a outra. Não, não É por... meio 5. 5. 5, honesto, né? Sim, comentário. Passou de ano, claro. Passou de ano. 5. Conta pra gente, Lúcio, como é essa coisa de você é filósofo e além de jornalista, é psicólogo também. Agora, se a gente cruzar as duas aí, filosofia e psicologia, você tem mais pontos de encontro ou desencontros entre a filosofia e a psicologia, Lúcio? Como é que você trabalha essas duas? Olha, o Marcelo, quem estiver nos ouvindo também, para mim, na minha experiência pessoal, é um casamento completo. Por quê? Porque quando eu fiz a primeira faculdade que eu fiz na verdade, foi arqueologia. Aí eu abandonei. Ah, Né? Eu ah. achei que era muito pirado, não era rico, arqueologia tinha que ir para fora e tal. Quase ninguém estudava isso aqui, não era o Indiana Jones também. Cê- Aí fui para psicologia, que não deixa de ser uma arqueologia, né, da mente, né? Vamos, Sim, vamos lá. sim, sim. A gente vai desencavar lá a memória da pessoa, não sei o quê. Hoje, eu já na faculdade de psicologia, eu já ambicionava, quando saísse, fazer filosofia. Por quê? Porque eu tive uma matéria chamada História da Psicologia.
Inclusive, eu dou aula dela na Faculdade de Psicologia. Sim. Nessa matéria, eu tive uma professora muito boa, que não era da filosofia, mas que ela mostrou com muita inteligência, com muita habilidade, que a psicologia é uma disciplina, é uma das filhas da filosofia. Ela é tributária, ela vem lá da antiguidade, traz livros, tem do Aristóteles, Platão, do teatro grego e tal. E aí eu falei, cara, quando eu sair daqui, eu tenho que estudar filosofia para eu ampliar a coisa. Sim. Né? Eu gosto, sempre, a psicologia, eu sou apaixonado pela psicologia, né? Eu tive o privilégio, a sorte de trabalhar, de ser orientando, supervisionado pela Anísia da Silveira, lá de Alagoana. Gigante. Trabalhei com a Anísia, família amiga, meu tio muito amigo dela e tal. Então isso influenciou muito, e a Anísia também falava. Faça filosofia, vocês vão se libertar, né? Vocês vão entender muitas das fontes de pensamento e vão poder abrir a cabeça de vocês com as faculdades. Então, o que aconteceu comigo? Né? Eu fiz a filosofia depois, graduação, mestrado, doutorado, realizei o estágio de pós-doutorado, todo o caminho e tal, só que juntou, você entende? Juntou, foi um casamento perfeito. Sim. E numa hierarquia de encaixe, em que eu consegui fazer com que a filosofia ela tornasse um pouco menos hermética, arejada, o meu percurso na psicologia, inclusive com essa incursão, né, com essa relação que eu tive com o Nise, com a obra dela. Sim. E tendo estudado psicanálise também. É como se fosse uma libertação. Você não se torna aquela pessoa ortodoxa, sabe? Ou seja, o pessoal que é junguiano, que é... Comigo, olha, a gente senta para conversar, e eu tenho livros do Jung também. Eu acho que a filosofia ela tem esse toque nas pessoas. Sim. Ela encosta. Sim. E você consegue abrir a tua escuta, sabe? Sim. Isso é muito legal. Espetacular. Eu queria que você falasse um pouco também, Lúcio, sobre o teu trabalho como jornalista. Eu te falei que ontem a gente ia fazer Fluminense e Bahia, acabei aproveitando o link que você me mandou. Conta um pouquinho pra gente, tem canal no YouTube e tudo mais, né? Tenho, rapaz. Na verdade, eu tenho dois, né? Eu tenho o Portal Fio do Tempo, que é o mais antigo, que é de psicopolítica. Esse já está maior já. Sim. Hoje, inclusive, fiz a leitura lá. E eu tenho o Flupress, rapaz. Isso é uma história aí que eu vou tentar resumir para não tomar a foto, porque é muito bacana. Fica à vontade. O jornalismo ele entrou na minha vida depois. E, curiosamente, eu fiz 2 testes vocacionais antes de cursar tudo. Qualquer coisa. E deu jornalismo 2 vezes. Eu não fiz. Eu fui fazer psicologia. E aí eu fui depois, me enveredei, né, na psicologia, na filosofia. E eu sou colunista, rapaz. Eu acho que vem de família, porque meu pai também era colunista, ele escrevia sobre futebol, só que ele era flamenguista, né? E eu voltei ao passado, eu recuei e voltei para o Fluminense. E aí, olha que coisa curiosa, onde é que eu entrei pelo jornalismo, né? Eu entrei escrevendo crônicas e algumas colunas como torcedor e escritor do Lance, quando tinha o Lance impresso, lembra? Sim, do jornal Lance? lembro. O Lance impresso acabou, né? O Lance impresso acabou. Chegava aqui pra gente o Lance. 99, 2000. Eu tenho aqui um caderninho com várias. Inclusive, eu ia no Maracanã, me chamaram. Sim. Para cobrir um jogo do Flamengo, Fla-Flu e tal. Aí deu um problema com o pessoal. Eu acho que estavam processando. Eu não entendi direito o que foi, até hoje que não me falaram. E aí melou. E aí ficou essa coisa e mais tarde outros jornais começaram a me chamar. E eu fui, rapaz, ao longo dos anos, né? Hoje eu sou do Pragmatismo Político, que é perto de vocês, é um jornal lotado na Paraíba, é conhecido, né? Desde 2009 e tal. E eu fui convidado, sou colunista de lá eu escrevo sobre filosofia política, sociedade e futebol. A gente ampliou lá, né, o espaço, né, de esportes e futebol, do GGN, eu também sou colunista, e aí eu fui tirar o registro, né? A lei permite, né? Eu juntei todo um arcabouço de um portfólio imenso que eu tinha, de coluna desde 20 e poucos anos, entrei com um processo, né, que pode, a lei faculta isso. Sim. E ele foi deferido, né? Ele não só foi deferido, me concedeu, né, o registro de título de jornalista. Sim. Que a parte acadêmica, vamos dizer assim, depois de você cursar psicologia e filosofia, muitas das cadeiras em comum
elas não só batem, né, com comunicação e tal, como até elas acho que complementam, de um certo modo, do meu ponto de vista, né? Sim. A gente tem na história aí vários, na história do Brasil, né, da crônica esportiva, vários jornalistas que eles foram por uma via sem cursar comunicação, jornalismo. Exemplo, eu acho que o Juca Kfouri, por exemplo, se eu não me engano, o Juca é da sociologia, né? E é um jornalista antiquíssimo, né? Tem com trabalhos aí sobre denúncia da corrupção que ele fez pela Placar, de várias matérias desse tipo. E aí eu fui por aí. E aí, cara, eu fui me aprofundando, né? E eu tomei uma decisão, né? Entrei para a ABI, fui aceito como membro efetivo, Associação Brasileira de Imprensa, mesma coisa, uma bancada, examina o teu trabalho e tal. Sim. Me associei à Abraço também, de cronistas esportivos. E aí veio finalmente o Flupress. O que foi o Flupress? Como eu cubro jogos, né, para o jornal Pragmatismo, né, em loco, no Maracanã, eu só não posso viajar, eu sou servidor do Estado. Sim. Então imagina você, Fluminense e Juventude. Como é que eu vou me deslocar? Ficar 3 dias lá e falta. Eu não vou fazer isso. Não, eu vou tomar falta aqui, vai dar problema para mim. Então, a maioria dos jogos que eu cubro, ou eles são aqui, né, no estado do Rio. Sim. Talvez, eu não vou dizer que isso não pode acontecer. Um jogo em São Paulo, que eu tenho a condição de ir e voltar, vou num dia e volto. Beleza, agora esses mais distantes não vai. Eu decidi fazer o seguinte, falei, sabe uma coisa? Eu vou trabalhar num canal, vai ser uma ironia com a lenda da Flapress. Vocês sabem qual é a lenda da Flapress, né? Não sei. A torcida do Flamengo é a maior do Brasil e tal, e os jornais têm um carinho muito grande com o Flamengo. Eu estou sendo bem amoroso falar isso. Então o VAR ama o Flamengo, né? Alguns juízes amam o Flamengo, os narradores, eles amam o Flamengo. O Fluminense, às vezes, o teu time está ganhando do Flamengo, faltam 5 minutos, ainda dá tempo do Mengão empatar o jogo, tal, é assim, é uma tendência que é muito engraçada, que eu não acho que seja algo do mal, não. Eu acho que é o público que é maior mesmo. Então, não querem desagradar. E chama-se Flapress. A piada a Flapress é a imprensa que protege o Flamengo. O que eu decidi fazer? Vou fazer uma piada. Eu vou pegar a torcida do meu Fluminense, que é muito menorzinha. Brinco até que a torcida do Fluminense cabe dentro de um fusquinha, mas não é verdade, né? E eu vou criar a Flupress e vai ser um espaço onde eu vou fazer um trabalho de crônica esportiva, que é o que eu amo, né? Quisera eu um dia poder pegar aprender parte da habilidade do saudoso Nelson Rodrigues, que era um cronista de primeira mão, né, que eu sou assim, apaixonado pela obra dele. Eu faço um trabalho de crônica, que é o que eu escrevo, sabe, Marcelo? Eu escrevo não matéria, não, eu escrevo crônica. Sim. São textos de 4, 5 páginas, eu misturo literato e tal. E eu vou fazer esse canal, que vai ser um canal setorista, mas eu vou receber pessoas de outros clubes também. Já foi lá o Botafoguense, o Remo Rocha, de teatro, já foi o palmeirense, o próprio Alberto Queleva, que é torcedor do esporte do Palmeiras, o Igor Ponte Ceará, e por aí vai. E lá eu vou fazer um trabalho diferente. A gente vai trabalhar futebol normal, programa, live, cobertura e tal, mas eu vou tentar imprimir, rapaz, como é que eu vou dizer para você isso? Que agora eu vou fechar, que esse é o trabalho de formiguinha que eu estou fazendo. Eu vou tentar implementar assim, a assinatura da filosofia e da psicologia juntos no seguinte sentido, de fazer que seja um espaço de acolhimento. E não aquela coisa assim, o futebol é de homem, e o futebol é coisa da porrada. Não, pelo contrário. Lá todo mundo se respeita. Pode falar um palavrão e tal, não é isso. Mas assim, descristalizando aos poucos essa ideia do futebol é coisa do macho, o futebol é violento fora da bola, o futebol é um esporte de agressividade, agressivo, machuca, o contato, mas assim, cultuar o futebol como espetáculo, como arte, entende? Inclusive no tratamento da galera que vai lá. Você vai ver lá, tem dia, rapaz, que tá cheio lá. Eu fiz um vídeo esse cara chegando, Bernal, deu 8 mil visualizações, um canal pequeno que tá com 1.000 e pouco, tá começando agora. Eu nunca dei tempo para ele. Então eu estou tentando imprimir essa marca, entendeu? Trabalhar assim, futebol como cultura raiz do povo, e peguei Fluminense. Fluminense, bom. Cultura raiz, claro, tem o Cartola, rapaz. Não fizeram homenagem àquela camisa linda do ano passado. As cores da Mangueira aqui no Rio foram por causa do Fluminense. Né? Isso aí, então a gente faz essa... Isso é um fato, né? Lançou a camisa aqui do Cartola, linda.
né? Com a letra de uma música dele. Então. Eu não tive tempo ainda, mas eu vou mandar esse seu link. Inclusive, estou observando aqui, estou contigo ao vivo e estou aqui com o Flu Press. E vou mandar para um grande companheiro nosso de trabalho, que é fluminense, assim igual você, que é o nosso querido legal. Leonardo Borges. Borges é natural de Petrópolis. Olha, pertinho. Ele falou que me parece que Borges está há 37 anos aqui em Recife. É um torcedor do Fluminense fanático. E logo, logo vai chegar a inscrição do Boris aí pra você. Fala pra essa galera se inscrever, rapaz. Olha, inclusive, eu vou te falar. Eu vou organizar melhor, porque sou só eu. Tá? A ideia é essa mesmo, ser algo artesanal. Sim. Eu vou organizar mais pra frente, de vez em quando, vai ser um encontro Geraldinos e Arquibaldi. Vou convidar 3 inscritos, atenção, 3 inscritos, não é mesmo que paga, não. A gente vai fazer uma sessão de torcedor de arquibancada. A gente vai bater um papo sobre um jogo e tal, fazer uma resenha ao vivo. Vou chamar pessoas também, outras de fora, não só pessoas que eu conheço do Rio, que não precisa, a internet permite que venham, né? Eu convide alguém que mora, inclusive está lá na Austrália, né? Isso. O problema vai ser o horário se for na Austrália, mas no outro, porque quase que eu fiz horário quase que total, né? É verdade. Mas a ideia é essa, entendeu, Marcelo? Poxa, eu imprimi um canal de futebol que sai um pouco do padrão, né? Eu acho que eu fui claro, né? Sim, daquele padrão. Isso aqui é um clube. Não, isso aqui, ó. Você sabe o que apareceu lá ontem, rapaz? Por favor. Fiz uma live só pra você. Apareceu um vascaíno e um torcedor do Bahia. E o torcedor do Bahia tava amarradão, ele botava as bandeirinhas e falava, e ninguém xingou ele. Puxa, e o vascaíno falando também, o Vasco tá se ferrando e tal, não sei o quê. Eu falei, né? muito bem-vindo e tal. Não rolou nenhum estresse. Tranquilo. E tem a gozação, né? Pô, isso é uma delícia, rapaz. Isso é bom demais. Eu falo com as pessoas, eu falo, olha só, jogador de futebol, o couro come no campo. Eu já fui aqui, a churrascaria do Porcão que eles iam depois, chegava lá, adivinha quem é que estava na churrascaria jantando depois do jogo? Todos eles. Eu já vi Roberto Dinamite com Romerito, todo mundo sentado, e o torcedor se matando de soco na cara. E o pessoal é amigo, não tem isso, rapaz. Perfeito. Sabe, perfeito. essa coisa estúpida, né? Perfeito. A gente está voltando a falar numa estupidez, só que agora o futebol não pode ter isso. Mas por exemplo, a notícia do final de semana, a morte do Adílio, até brinquei, entre aspas, aqui com o Boris, dizendo o seguinte, Boris, você já deve ter tido muita raiva do Adílio, né? Mas a gente sabe que é a forma de expressão. E claro. Eu tenho certeza que você, mesmo torcedor do Fluminense, deve ter não vibrado, mas contemplado aquele futebol que o Adílio desenvolvia dentro de campo, né? A live de hoje, você está falando nisso, a live que foi hoje, foi o quê? A semana do Fluminense. Fizemos 12:30 até 2. Tinha uma galera lá, tá cheio. Foi comunicado para mim no meio da live e tal. Você tem que ver a gravação, o que eu falei. Eu fiquei parado, eu falei meus pêsames, né? Meus sentimentos para todos, para a família, amigos e para os companheiros dele do Flamengo, né? Que jogaram, amigos dele. E aí eu falei ali ao vivo com a galera. Eu falei, cara, esse cara, eu vi muito ele jogar, não só Fla-Flu, porque o Marcelo, eu já fui a muito jogo de futebol sem ser do Fluminense. Isso é nativo. Talvez até o jornalismo na minha vida, ele já tenha entrado muito antes do que eu imaginava. Eu já fui a Maracanã para ver Vasco e Botafogo, Vasco e Flamengo, Botafogo e Flamengo, já fiz Santa Cruz, pode escolher aí, que eu já fui fora do estado do Rio também. E o Adílio, cara, para fechar a questão, eu fiquei assim tocado, porque o Adílio, ele foi um jogador adversário que marcou muito a nossa juventude, a nossa infância. O Adílio era muito bom de bola, né? Demais. O Adílio era um driblador de futebol de salão, um drible curto, ele caía muito pela esquerda. Ele era o meio campo Andrade Adílio Zico, aquele que se eternizou no grande time do Flamengo, que conquistou o Mundial e tal. E ele jogava muita bola, entendeu? E aí, assim, o que a gente leva no coração, os tricolores da minha época, eu comecei a ver em 75, é um carinho muito grande para um adversário. É sério isso. Como é o Zico. O carinho pelo Zico, exatamente, o Zico era um monstro. A gente tinha medo na hora, né? Porque falta contra o Fluminense era um terror, né? O Zico fez muito gol no Fluminense. Mas só fazia sentido, hoje, depois com 57 anos, só fazia sentido tudo que a gente viveu indo ao estádio, enfrentar no Fla-Flu, e o Fluminense sempre foi muito bem contra o Flamengo, principalmente em finais,
era para ver essa galera jogando bola. Isso aí vai ficar marcado na memória. Demais. Para ver o Adílio driblando, os livros geniais, que ele não era muito fazer gol, mas driblava muito, rapaz. Ele era encapetado, né? Habilidosíssimo. É verdade. Ô, Lúcio, ele se complementava. Ô, Lúcio, deixa eu fazer um exercício rápido aqui. Já estamos chegando ao nosso finalzinho, mas vou fazer um exercício rápido. Não vou desperdiçar essa oportunidade. Filósofo pensa rápido, então, por favor, vamos à escalação desse teu time do Fluminense. Daquilo que você assistiu, os melhores, só a nata do teu Fluminense pra gente aqui. Patrocínio Flupress. Desde sempre. Se eu pudesse fazer uma escalação do... Olha só, o que eu vi, né? Sim, eu não tive a graça viu. da fortuna. Eu não vi Didi, né? Eu não vi... Assim, sim. Dos que eu vi. Vamos lá. Então vamos lá. Rapaz, dos que eu vi, vamos pensar o goleiro aqui, me dá só 10 segundos aqui. Não, vai à vontade. À vontade. Esteve um bom goleiro, o Félix, o Paulo Vitor. Olha, eu vou fazer uma homenagem aqui. Sim. Com todo o respeito do mundo, todo o respeito ao Wendel, ao Renato, ao Félix, que eu vi durante um ano, todo o respeito, porque esse eu vi ele trancar o gol do Fluminense no tricampeonato carioca. Então eu botaria o Paulo Vitor. Tá? Olha, eu não vi o Castilho, atenção, não me chamem de herege. Eu tenho que ter assistido, tá? O Deus do gol do Fluminense, eu não assisti, né? Tô falando dos que eu vi, tá bom? Sim. E já tá sendo difícil falar o Paulo Vitor. Tô tendo que trair Renato, Félix, olha o tamanho desse Fábio, né? É natural. Então, Paulo Vitor. Natural. Não, né? Vamos lá, Renato natural. não, né? Natural. Vamos lá. O Paulo Vitor, na lateral direita, rapaz, eu vou dizer pra você, eu botava o Toninho Baiano. Toninho Baiano. Eu não lembro do Toninho Baiano. Que ano? Nossa, não, o Toninho Baiano foi trocado, foi pro Flamengo, né? O Toninho Baiano era no lateral direito, jogou na Seleção Brasileira, Copa de 78. 78. Isso. Bom de bola, jogou na Seleção do Mundo. Num jogo que teve contra a Argentina, se eu não me engano, o Toninho Baiano estava jogando. Puxa vida. Bom demais, mas olha só. Dupla de tem zaga. Outros laterais maravilhosos. Tem o Carlos Alberto Torres também. Olha só, escolhi o Toninho Baiano, eu não botei o Torres. Não, esquece. Põe o Torres. O Toninho Torres sai. Ô, Toninho, com licença, amigo. Vai pra reserva o Toninho. Então entra o Carlos Alberto Torres. E ele não ficaria chateado. Não. Natural. Carlos Alberto Torres. Todos entendemos. Na zaga, rapaz. Na zaga. Na zaga que eu vi. Thiago Silva entra nessa aí ou tem muita... Silva e Edinho. Thiago Silva, Edinho, grande Edinho. Edinho jogou um tempo ainda aqui no esporte. Aliás, ele veio como treinador, veio como técnico, Edinho. Passou pouco tempo. Inclusive, essa zaga, se ela se concretizasse, ia ser difícil fazer gol nela. Pois é. Thiago Silva, Edinho, na lateral esquerda, que também tivemos vários monstros. Vamos lá, botaria o Branco. Branco. Gigante, né? Gigante. No meio de campo, olha que dificuldade, rapaz. Da máquina tricolor ainda não botei ninguém. Vamos lá. O teu time é um 4-3-3, não? Eu vou em 4-3-3, fica mais fácil. 4-3-3, né? Fica mais fácil. No meio campo, vamos de trás para frente dos três. Rivelino. Com certeza. Deixa eu pensar aqui. Eu não quero esquecer ninguém das feras, né? Como é difícil, né? Como é difícil. Deixa eu perguntar para você se entra alguém do Casal 20 aqui. E o Casal 20, a gente lembra? Tem eles, né? Entra. Pronto, tudo bem. Tudo bem. Eu não vou dizer que são os melhores. Eu vou formar um coração também. Sim. Eu botava Pintinho, Assis e Rivelino. Pronto. Pintinho, Assis e Rivelino. Aí guarda isso. Meu coração fica guardado, o que me marcou muito, né? Eu sei que o Assis estaria fora de posição. O Assis jogava mais como 10, né? Isso. Mas eu botaria, vamos botar juntos os dois, né? E aí o seguinte... Inclusive na vinheta do meu canal, está o Assis e está o Rivelino. Puxa, ô Lúcio, deixa eu só esclarecer para o ouvinte aqui que por um momento diz, poxa, o que é o Casal 20? É que na época, lá nos anos 80, estava muito em voga uma série chamada Casal 20 e o Fluminense tinha simplesmente Assis no meio e o Washington lá no ataque. O Washington que mais adiante jogou no Santa Cruz, acho que em 93. Rapaz, o Washington era espetacular. Assis na meia, cara...
extremamente técnico, e o Washington goleador, e tinha uma técnica também refinada, viu? Isso. Bom cabeceador, alto, né? É. Washington, acho que ele tinha quase 1,90. Você não tinha 1,90, era 1,89. Pensa no homem que esquentava a cabeça quando chegava na frente da meta. É ironia, é ironia. Era muito frio, muito tranquilo o Washington. E o ataque, Lúcio? O ataque, vamos pensar aqui o ataque, rapaz, difícil, né? Vamos botar o Romerito, Vai, o Romerito. Fred, vamos homenagear o Fred, vamos lá, Sim. Romerito, Fred. Agora na ponta esquerda, rapaz, quem é que poderia jogar na ponta esquerda do Fluminense? A gente teve lá atrás. Olha só, deixei de fora o Gil, meu Deus do céu. É muita difícil. gente. Pois é. Muita gente boa. Então vamos fazer com o coração. Romerito, Fred. Na ponta esquerda, rapaz. Ô, Lúcio, isso é covardia que eu fiz com você aqui, cara. É covardia. Você fez. Eu botaria. Vamos botar na ponta esquerda, vamos botar o Paulo César Caju. Pronto. Paulo César Caju, não, mas tem uma senhora selação aqui. Paulo Vitor. E olha, ficou de fora mais uma seleção no meu, duas. Né? Não, acho que dá mais umas duas tranquilamente. Olha aí, Gil, Manfrini, Delay, Washington. Paulo agora Vitor. Recente. Pode botar o Tato, também ficou de fora. O Robertinho, que era bom também de bola. Escuta aí. O Edevaldo, lateral, esse ano. O Aldo. Nossa. Escuta aí. Paulo Vitor, Carlos Alberto Torres, Thiago Silva, Edinho e Branco, Pintinho, Assis, Rivelino, Romerito, Fred e Paulo César Caju. Que timaço. E olha, isso dos que eu vi, hein? Você falou que não podia ser que, né? Que dos que eu assisti. Castilho, essa turma não vi. Eu não posso. Puxa vida. Professor Lúcio Massaferri Salles, que legal ter você aqui com a gente. A gente vai renovar esse papo, porque para a gente falar de filosofia, de psicologia, de crônica esportiva, desse Fluminense que o Lúcio é apaixonado, a gente precisa de outro programa e a gente vai com certeza renovar esse papo. Prazer falar com o amigo. Alegria. Muito bom, Lúcio, muito bom. Grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Aí o filósofo, psicólogo e jornalista Lúcio Massaferri Salles conversando com a gente aqui no Movimento Filosófico, que começou com filosofia, entrou na psicologia e terminou no futebol.